Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando para discutir um pouquinho direito penal e processo penal, para a gente debater um pouquinho a questão atinente à decisão do STF a respeito da execução provisória da pena. Adriano Cabal, meu amigo, como é que vai? Quanto tempo? Continua em BH? Cabines de Estudos Campinas, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, Rodolfo, Vani, querida, Carol, tudo bom, Carol? Rodrigo Lex, sabe muito direito penal, Raquel, Isaías, Elvis, Roberto, grande Sheiton, você vai colocar aí para mim, por favor? Hein? Por gentileza? Execução provisória da pena e decisão do STF com o @prof. Alexandre Salim. Júnior, Stella, Isa, como é que tá? Suzana, AC Júnior, Kathleen, como é que está? Olha, o Sheito é o cara. Decisão. Muito bom. Fixar comentário. Já fixei, Sheito. Muito obrigado, tá, meu amigo? Muito obrigado. Ismael, Jana, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Lucas, como é que vai? Anísio, olha o meu xará, o Alexandre. Arthur, e aí, Arthur Enge, tudo bom? Tudo bem? Will, boa noite, pessoal. Bom, vamos discutir. E assim, eu queria... Quanto custa aquele martelo? Eu queria, pessoal, dar um ar técnico para nossa aula de hoje, para nossa live de hoje, com o melhor prof do Brasil, grande Sivaldo, obrigado, tá? Boa noite, Isa Martins, como é que tá? Um caráter técnico, vamos aprofundar um pouquinho? Vamos fugir um pouquinho das discussões entre o Lula e o Bolsonaro e a decisão foi para soltar o Lula. O que menos me interessa na live de hoje é o Lula ou é o Bolsonaro ou quem quer que seja, tá? Nós não vamos dar qualquer conotação política para a nossa aula de hoje, tá? Wallinson, Félix, como é que tá? Tudo bom? Tati Coach, tudo bem? A live vai ficar salva? Vai, Andressa. Vai sim, vai ficar salva às 24 horas aqui no Instagram do Homem Direito e depois ali no meu canal do YouTube. Me beija direito. Me beija direito. É legal esse perfil, hein? A decisão veio porque é constitucional, ó. Quem é que tá ali? Stefarias já se posicionou. Perfeito. Perfeito. É uma das posições. Aliás, é a posição vitoriosa, né? Gigi, boa noite, Alex. Boa noite, Gigi. Tudo bom? O que eu não quero é trazer discussão, Thay. Uma discussão política, se a decisão foi para favorecer o Lula ou não foi. Isso não me interessa. Eu quero trazer para vocês alguns argumentos que são técnicos, tá? Alguns argumentos que são científicos. Eu, desde logo, já coloco a minha posição para vocês, até porque eu sou promotor de justiça, eu trabalho com direito criminal. Derilane, um beijo, querida. Há 20 anos eu sou promotor de justiça criminal, trabalho no Rio Grande do Sul, para quem não me conhece, eu sou promotor da primeira vara criminal de Caxias do Sul, tá? Eu sou promotor do júri. Hoje na primeira promotoria criminal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tá, pessoal? A minha posição é favorável ao cumprimento da pena após a decisão de segunda instância, tá? Um beijo pro Rio de Janeiro, a pedido do David, tá? Conotação justa já basta, professor. No meu ponto de vista, morremos. Pois é, Gibran, meu querido. Vamos lá. Eu quero começar dizendo para vocês que há um escrito meu sobre isto de 2 anos atrás. Então, 2 anos atrás, eu já escrevi sobre isto e o meu artigo ele está publicado, vocês encontram nas redes sociais. Alguns de vocês querem escrever sobre isso, alguns de vocês inclusive me procuraram via Instagram, ali no @prof. Alexandre Salim, e me pediram material para escrever sobre isto nos TCCs, em artigos de pós-graduação, em monografias. Bom, eu vou sugerir
que vocês, para terem um material mais técnico, aprofundado sobre isto, leiam o meu artigo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu escrevi, sobre os dois pontos de vista e sobre aquilo que eu defendo. Tecnicamente, tá, pessoal? Sem, repito, argumentação política aqui, tá? Jarles, boa noite, meu amigo. Então, aqueles que querem saber a respeito deste assunto com mais profundidade, vocês abram ali o meu Instagram, @Prof. Alexandre Salim, e vocês olhem no Stories. Vejam as últimas publicações que eu fiz no Stories e vocês vão ir, eu já linkei, vão ir para um e-book. Este e-book é gratuito, é um e-book da Universidade do Oeste de Santa Catarina, onde está a minha publicação, tá? Rosana, Nanda, tá bem? Onde encontro? Olha lá então. Olha o e-book que está no meu Stories. Tá? Ou você vai direto no link, ou você vai digitar ali o passo a passo que eu coloquei e você vai encontrar o meu artigo a respeito da execução provisória da pena. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar que existem várias espécies de prisão. Há várias espécies de prisão. Existe uma prisão que é extrapenal, que é a prisão militar ou é a prisão civil do devedor de alimentos. Do devedor de alimentos, não mais do depositário infiel. Súmula vinculante 25 do STF. É uma prisão extrapenal, tá? Bom, existe uma prisão penal, que é a que nós vamos discutir aqui. É a prisão pena. É aquela prisão que decorre de uma condenação. E existe uma terceira espécie que é a prisão processual, chamada também de prisão provisória ou prisão cautelar, que é aquela que decorre do flagrante, da preventiva ou da temporária. Então lembra, há 3 espécies de prisão: extrapenal, penal e processual. A prisão extrapenal lembra da prisão civil do devedor de alimentos, por exemplo. Na prisão penal é o que nós vamos discutir, é a que decorre de uma condenação, de uma sentença condenatória. E nós temos depois a prisão processual ou provisória, ou cautelar, que é o flagrante, a preventiva, é a temporária. Bom, é claro que as pessoas que merecem, cujos requisitos estão previstos em lei, elas continuam sendo presas preventivamente. Isto não acaba, isto não acabou. Então, réus que são perigosos, réus que são reincidentes, réus que foram condenados até em primeira instância por fatos graves, estão segregados provisoriamente, tá? Estão segregados em face de uma prisão, em regra, preventiva, cujos requisitos estão a partir do artigo 311 do CPP. Mas não é esta prisão que nos interessa na aula de hoje, na nossa live de hoje. Esta é uma prisão, repito, a processual, é uma prisão que interessa ao processo. A nossa discussão aqui diz respeito à prisão penal, aquela prisão que decorre de uma condenação. Bom, a discussão que existe hoje, rachando o Supremo ao meio, é uma discussão que, por um lado, ela traz 2 antagonismos aparentes e, por outro, ela procura, desculpem a minha voz, discutir direito versus utilidade. Então, o que deve prevalecer, pessoal? Deve prevalecer o direito? É hoje a tese vencedora. Os 6 ministros que decidiram semana passada a respeito da impossibilidade de prisão em segunda instância, eles trabalham, em regra, com a visão do direito, aquilo que é. Por outro lado, nós temos uma visão utilitarista. Então, são decisões, são votos de ministros de caráter mais pragmático, de caráter mais utilitarista. Então, aquilo que funciona para a corrente vencida não é o que é, mas sim aquilo que é útil. Não interessa o direito que está, interessa o direito que deve ser para a sociedade. Então, veja, trazendo aqui
uma discussão teórica. Eu falei para vocês, eu não vou trabalhar com questão política aqui. Não me falem do Lula, tá? Não me falem do Bolsonaro, isso não me interessa. Nós estamos aqui numa aula de direito penal e de processo penal. Então, esta é a discussão. Nós temos aqui um debate a respeito de aparentes antagonismos. De um lado o direito, de outro lado a utilidade. A tese vencedora se baseia no direito. A tese vencida se baseia na utilidade. O que deve prevalecer? Bom, hoje nós temos 6 ministros do lado do direito, ou seja, o princípio da presunção de inocência é um fim em si mesmo. E do outro lado nós temos 5 ministros na tese vencida que se baseiam na utilidade. Interessa aquilo que funciona. Interessa aquilo que é útil. Não interessa aquilo que está, como está disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Este é o debate teórico da questão. Então nós temos teses relacionadas ao direito, como é, e nós temos teses relacionadas à utilidade. Ou seja, não interessa o que é, interessa o que é útil, interessa o que funciona. Este é o debate, esta é a questão de fundo. Vamos trazer aqui os principais argumentos de cada uma das teses. Então, eu estou com o meu artigo aqui aberto, tá? Para quem está chegando, então, uma boa noite, tá? Eu vejo que vários de vocês estão chegando. Nós vamos trabalhar aqui a principal argumentação de um lado e de outro lado. Aqueles que querem aprofundar o tema, procurem o meu artigo. Entrem lá no meu Stories. Então vejam, se vocês não me seguem, me sigam ali, @prof. Alexandre Salim. E ali vocês vão ter um artigo que, eu já digo, está inclinado para a posição vencida, porque eu sou a favor do começo da execução da pena após a decisão do tribunal em segunda instância. Eu sou a favor, tá? Mas vocês encontram argumentos para os dois lados. É isto que nos importa. Então, eu estou descendo aqui no meu artigo e eu vou colocar, a partir de agora, alguns argumentos de um lado e de outro lado, tá? Bom, eu começo com os principais argumentos que são da posição vencedora. A posição que hoje conta com 6 ministros do STF, porque o ministro Gilmar Mendes muda de posição, estava 6-5 a favor da execução provisória da pena quando da manifestação do tribunal em segunda instância, ficou 5-6 porque o ministro Gilmar Mendes mudou de lado, tá? Bom, um primeiro argumento é um argumento óbvio, o argumento da literalidade. O primeiro argumento é a literalidade do dispositivo, que pressupõe uma decisão definitiva, ou seja, uma decisão que não mais está sujeita a qualquer recurso. Bom, o que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a literalidade do dispositivo é o primeiro argumento da posição hoje vencedora. Um segundo argumento. A compreensão da norma constitucional não poderia ser alterada a cada composição dos integrantes do STF. É um argumento da ministra Rosa Weber. Então veja, considerando o mesmo texto constitucional, a Suprema Corte, em 2016, ela acabou concluindo de forma diametralmente oposta à decisão de 2009, para que vocês entendam. Historicamente, o Supremo Tribunal Federal sempre foi a favor da execução provisória. Repito, historicamente o Supremo sempre foi a favor do começo do cumprimento da pena quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Tanto que vocês encontram 2 súmulas do STF falando disso. A súmula 716 e a súmula 717. Foi em 2009, com um habeas cujo relator foi o ministro Eros Grau,
que se dá a primeira virada. Então, em 2009, se começa a entender pela literalidade do artigo 5º, inciso 57. E esta compreensão, ela permanece até 2016, quando então muda de novo. E aí volta a tradição do STF, pode executar. E agora, em 2019, muda de novo e volta a decisão de 2009. Então, o que está dizendo a ministra Rosa Weber? Um argumento que é interessante. Eu não posso compreender que se modifique um texto constitucional que tem que trazer segurança jurídica a cada nova composição da corte. Tá? Outro argumento. Há uma máxima em hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação. É um argumento do ministro Marco Aurélio. Repito, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de reescrever a norma jurídica, no caso a norma constitucional. Outro argumento. Este aqui também é do ministro Marco Aurélio. A execução provisória não se coaduna com o direito penal. Uma vez perdida a liberdade e vindo o título condenatório e provisório a ser alterado, transmudando-se a condenação em absolvição, não há como ser recuperada a liberdade perdida pelo cidadão. É um argumento forte. Veja, execução provisória não se coaduna com o direito penal. Se houver uma mudança, uma reforma da decisão, aquela condenação vira absolvição, nós não temos como recuperar a liberdade perdida pelo cidadão. Outro argumento. A presunção de inocência é um valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa. Antes do trânsito em julgado, o Estado não pode tratar indiciados ou réus como se culpados fossem. É um argumento muito utilizado nos votos do ministro, do decano Celso de Mello. Outro. E para aqueles que estão chegando, pessoal, eu estou trazendo argumentos da posição vencedora. Então, da posição dos 6 ministros que se manifestaram contrariamente à execução provisória da pena. Tá? Outra. Além do argumento constitucional, nós temos o argumento infraconstitucional. Se vocês lerem a LEP, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, vocês verão que o artigo 105 e o artigo 147 da LEP exigem o trânsito em julgado. Portanto, há o texto claro que é constitucional e há o texto claro infraconstitucional. Outro argumento. Com a nova orientação, é um argumento agora do ministro Lewandowski, irá ser facilitada a entrada de pessoas no sistema prisional, que já está repleto de problemas. Nós temos um estado de coisas inconstitucional, diz o STF, em relação ao nosso sistema prisional. Então esta posição de quem se manifesta a respeito, favoravelmente a respeito da execução provisória, facilita o ingresso das pessoas dentro do sistema. E o sistema já está falido. O sistema, na verdade, é um sistema reprodutor da violência. Estes são os principais argumentos da corrente vencedora. A corrente, então, dos 6 ministros que se manifestaram contrariamente à execução provisória da pena após a manifestação do tribunal em segunda instância. Vamos agora para o outro lado. Vamos agora falar de argumentos que são favoráveis à execução provisória da pena após a manifestação do tribunal em segunda instância. Bom, eu começo trazendo alguns argumentos do saudoso ministro Teori Zavascki, que foi o relator do habeas 126.292. Atenção, colegas que querem escrever sobre este assunto. Atenção, colegas que estão fazendo monografia, estão fazendo TCC, artigos sobre isto. Vocês têm que citar o leading case, que é o habeas corpus 126.292. Bom, o ministro Teori, ele disse lá atrás, em fevereiro de 2016, o princípio da presunção de inocência tem a sua mais expressiva incidência na disciplina jurídica da prova. Olha só, o acusado deve, necessariamente,
ser considerado inocente durante a instrução criminal. Eventual condenação representa um juízo de culpabilidade. Para o sentenciante de primeira instância, fica superada a presunção de inocência em face de um juízo de culpa, que é pressuposto inafastável para a condenação. Segue o ministro Theory. Havendo recurso, é no juízo de apelação que o exame sobre os fatos e as provas, que até então era ordinário, se exaure. É no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e, sob este aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. Deixa eu tentar explicar com as minhas palavras aqui. Há um argumento que me parece muito interessante, dizendo que a corrente vencida não está descumprindo o texto constitucional. O que diz o texto constitucional? Que todos se presumem inocentes até o trânsito em julgado. Pois é, só que o trânsito em julgado ele tem dois alcances. O trânsito em julgado se dá por capítulos. O trânsito em julgado se dá por etapas. Nós temos o trânsito em julgado em relação a fatos e provas quando do esgotamento das vias ordinárias. Nós temos o trânsito em julgado em relação à questão jurídica após a última manifestação do tribunal em última instância. Tá? Pode ser no STJ, pode ser no STF. Então vamos de novo. Em relação à questão fática e probatória, o esgotamento das vias ordinárias se dá após a manifestação do tribunal em segunda instância. Tudo que sobe para Brasília, seja para o STF, recurso extraordinário, seja para o STJ, recurso especial, são os recursos extraordinários lato sensu, porque o do STF é o extraordinário stricto sensu, eles só lidam com questão jurídica. A questão fática e probatória se esgota na segunda instância, porque ali se esgota a via ordinária. Então veja, o trânsito em julgado se dá por capítulos. Há trânsito em julgado, sim, em relação a fatos e provas, quando da manifestação do tribunal em segunda instância. O que sobe para Brasília não são fatos e provas, é a questão jurídica. Então, há trânsito em julgado em relação a fatos e provas. Não se está descumprindo o texto constitucional sob este ponto de vista. E mais, como regra, os recursos extraordinários, seja o extraordinário, estrito sensu para o STF, seja o especial para o STJ, eles não têm efeito suspensivo. Eles não suspendem a determinação do juiz, do desembargador, de execução da pena. Então veja, os recursos extraordinários não se prestam ao reexame da matéria fático-probatória. Sigo nos argumentos. A execução da pena na pendência de recursos de natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, pois o acusado foi tratado como inocente no curso de todo o processo criminal ordinário, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Ou seja, houve o respeito ao princípio da não culpabilidade durante o procedimento ordinário. Nas vias extraordinárias, o que sobe é a questão jurídica, não sobe a questão fático-probatória. Bom, eu acrescento outros argumentos. Pessoal, em nenhum país do mundo nós temos que aguardar a Corte Constitucional para dar início ao cumprimento da pena, para prender alguém. Prisão-pena, esqueça a prisão-processo, como nós já falamos ao início. Em nenhum país do mundo há necessidade de se aguardar a manifestação da Corte Constitucional para alguém começar a cumprir a pena. Tá? No cenário internacional, e eu vou citar para vocês agora Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Argentina, há entendimento no sentido da possibilidade da execução provisória de sentenças condenatórias. O que está previsto na Constituição destes países, e eu acrescento, também em tratados internacionais que tutelam direitos humanos, que todos nós somos inocentes, então se presume
uma pessoa inocente até a prova da sua culpabilidade. Eu peço que você, ou você lê o meu artigo, que aí já facilita, ou você vai abrir o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Você vai abrir o Estatuto de Roma, que cria o TPI. Todos estes tratados internacionais que tutelam direitos humanos, bem como as constituições de países que eu citei, falam que o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, ele vai até a prova da culpa do réu. E quando se prova a culpa? Com a manifestação do tribunal em segunda instância, com a manifestação do tribunal no segundo grau, condenando ou confirmando uma condenação que já veio da primeira instância. Então veja, o grande debate que nós temos no Brasil é que ao invés de o Brasil seguir o que está na Constituição dos demais países e nos tratados internacionais, todos se presumem inocentes até a prova da culpa, a nossa Constituição diz todos se presumem inocentes até o trânsito em julgado. Este é o problema, é a compreensão que você vai dar à expressão trânsito em julgado. Parece óbvio, mas não é. Trânsito em julgado é a manifestação da quarta instância, STF? É quando não cabe mais recurso? Bom, é o que dizem os ministros vencedores, os 6. Ou trânsito em julgado significa que nós temos que fazer capítulos de um livro. Trânsito em julgado para fatos, para provas de um lado, trânsito em julgado para questão jurídica de outro. É o que dizem os ministros vencidos, os 5. Mas o último marco interruptivo da prescrição antes do início do cumprimento da pena é a publicação da sentença ou do acórdão recorrível. É o artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Isso significa que os recursos extraordinários, além de não serem vocacionados para a resolução de questões relacionadas a fatos e provas, não acarretam interrupção da prescrição. Veja, o que eu estou lendo aqui é o meu artigo, né? O que eu estou lendo é o meu artigo. Então veja, o que nós temos aqui é que a prescrição ela é interrompida com a publicação da sentença penal condenatória. A interposição de recursos extraordinários não interrompe a prescrição. Então veja, nós voltamos a um momento em que nós temos, mais uma vez, e a meu ver, infelizmente, um direito penal que é seletivo. É um direito penal que vai privilegiar réus que têm condições econômicas de manterem um processo em Brasília por anos, às vezes por décadas. Eu cito no meu artigo um processo que ficou 25 anos aguardando decisão no STF. 25 anos. Hoje eu coloquei no meu feed, aqui no Instagram, que o próprio leading case que deu origem a toda essa discussão, o próprio processo que deu origem prescreveu, o fato prescreveu. Então nós vamos ter, mais uma vez, um direito penal que é seletivo, é um direito penal que vai ser efetivo e vai cumprir pena depois de decisão em segunda instância para quem não tem condições econômicas de manter um processo durante anos em Brasília. Porque para quem tem, quem contrata bons advogados, bons escritórios, bom, aí com certeza nós teremos mais uma vez a sensação de impunidade com as prescrições. Muitos de vocês estão falando da eficiência do judiciário. Isto é um outro problema, grande problema. Então nós temos que trabalhar a eficiência do judiciário, nós temos que pressionar os políticos a criarem mais marcos interruptivos da prescrição. Não sei se vocês notaram o voto do ministro Dias Toffoli. O Dias Toffoli deixou aberta a possibilidade de a via legislativa resolver a questão. Porque, veja, tudo hoje acaba sendo definido pelo judiciário. É um ativismo muito forte do poder judiciário. O poder judiciário muitas vezes mais ativo que o próprio legislador, tá? Então, há um movimento hoje de PEC, né, para a mudança do texto constitucional.
E os próprios presidentes das casas legislativas estão se movimentando, mas nós temos ali uma discussão muito grande até nós chegarmos a essa situação, vale a decisão do STF, tá? Bom, eu sigo aqui. E no Tribunal do Júri? No Tribunal do Júri, onde nós temos a soberania dos veredictos. Então quer dizer que um sujeito que mata, que é denunciado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri, que tem soberania, artigo 5º da Constituição, soberania dos veredictos, nós temos que aguardar a decisão do STF também? Bom, isso ainda vai para o plenário, e eu espero, sinceramente, eu como promotor do júri, que isso não ocorra. Eu espero, sinceramente, que pelo menos no júri eles autorizem o início do cumprimento da pena após a decisão de segunda instância, tá? Sigo aqui em alguns argumentos. A finalidade da Constituição não é outorgar uma terceira ou quarta chance para a revisão de um pronunciamento judicial, com o qual o sucumbente não se conforma e considera injusto. Outro argumento, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição não tem caráter absoluto. Caso contrário, teríamos que admitir, no limite, que a execução da pena privativa de liberdade só poderia se operar quando o réu se conformasse com a sua sorte e deixasse de opor novos embargos declaratórios. Isto é o absurdo dos absurdos, pessoal. Porque pensem comigo, réus abastados que conseguem manter bons escritórios de advocacia em Brasília, eles vão opor embargos declaratórios. Então pensem comigo, tem uma decisão do STJ. Ah, não concordei, embargos declaratórios. Eu não consegui entender. Porque os declaratórios são os aclaratórios. Então se eu digo que a decisão ela é incompreensível, eu vou embargar. Tudo bem. Aí vem uma nova decisão dizendo, não, a decisão é clara, não é caso de embargos declaratórios. Aí o advogado vai opor os declaratórios dos declaratórios. E aí vem uma terceira decisão e vem os declaratórios dos declaratórios dos declaratórios. O que eu estou falando para vocês é uma realidade. Ou seja, o réu escolhia quando iria ser preso. Porque era declaratório do declaratório do declaratório. Tanto foi assim, tanto foi este uso indevido dos embargos declaratórios, essa questão de protelar, que o STF teve que firmar jurisprudência dizendo que após os segundos embargos declaratórios, a secretaria da turma, ela já certifica o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa. Veja, antes de dar nova vista para a defesa. Outro argumento, o pressuposto para a decretação da prisão não é o trânsito em julgado, mas a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. É o que está na Constituição. Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Outro argumento. O princípio da presunção de inocência adquire peso gradativamente menor na medida em que o processo avança, em que as provas são produzidas e as condenações ocorrem. Outro argumento. A interposição dos recursos extraordinários pressupõe que a causa seja decidida. Outro, o próprio STF já afirmou que se admite coisa julgada em capítulos, como eu já disse. Outro argumento, quando uma interpretação constitucional não encontra mais ressonância no meio social, ela fica disfuncional. Olha o que eu estou dizendo. Quando uma interpretação constitucional não encontra mais ressonância no meio social, ela também fica disfuncional. Eu provoquei os amigos em um post dizendo se o STF tinha que ouvir as ruas, né, para decidir. Deu uma briga jurídica, né, no bom sentido, deu uma briga muito grande. Os argumentos, e há vários outros, eu li só os principais aqui, eu repito para quem está chegando, eu li algumas partes de um artigo que eu escrevi. Tá? Se você quiser buscar o meu artigo, entre ali no @prof. Alexandre Salim, aqui no Instagram mesmo, vá até o Stories e veja o e-book. É um e-book gratuito, você pode baixar. Ali tem um artigo que eu escrevi, é um artigo de 2017, faz 2 anos, mas ele está bastante atual, tá? Grande Félix Henrique, meu amigo ADV, tudo bem? Chegou na hora da minha despedida, tá? Nós temos decisões
nós temos argumentos que são importantes, que são interessantes, que são legítimos para os dois lados. Não vamos desmerecer argumentos da outra posição. Hoje, eu me filio, eu me identifico com a posição vencida. Não tem link no story, professor. Flávio, então eu vou botar. Eu achei que eu tinha botado, tá? Pode deixar que eu termine a nossa live e eu vou linkar ali, tá? Eu me identifico com a posição vencida. Eu sempre fui e continuo sendo favorável ao cumprimento, ao início do cumprimento da pena após a manifestação do tribunal em segunda instância, tá? Mas isto não significa que os argumentos não sejam legítimos daqueles que se manifestam a respeito da impossibilidade disto acontecer, ou só acontecer após a manifestação do tribunal em última instância. Agora, por favor, vocês, operadores do direito, que concordam com a tese vencedora, dizendo que não pode executar a pena após a manifestação do tribunal em segunda instância, não usem simplesmente o argumento raso da literalidade, tá? Só isso que eu peço. O argumento da literalidade do texto constitucional é um argumento muito raso, tá? Tanto que ele pode ser derrubado por teses que estão no próprio STF dizendo que o trânsito em julgado se dá por capítulos. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Nos encontramos na semana que vem com o nosso direito penal. Reflitam sobre os argumentos de uma e de outra posição. E se quiserem depois discutir, eu estou à disposição. Como sempre, tá, pessoal? Eu vou agora voltar para o meu Instagram e vou linkar o e-book para vocês terem acesso ao meu artigo, tá? Um beijo, uma boa noite e até a semana que vem.